Olá, a graça e a paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. A palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, narra o momento em que Pedro, Tiago, João e André se lançam em alto mar na tentativa de pescarem. Eles ficam toda a noite nesta tentativa, neste propósito, e ao amanhecer, frustrados, decepcionados, abatidos, eles voltam para a praia e eles começam a lavar as redes após não terem pego sequer um único peixe. De repente, Jesus chega na praia onde eles estavam. Jesus toma o barco de Pedro e Jesus começa a pregar o evangelho, a ensinar o reino de Deus para a multidão que o seguia. Após transmitir os seus ensinos, Jesus manda que Pedro, Tiago, João e André novamente voltassem ao alto mar e lançassem novamente a rede. Eles ainda explicam para Jesus, argumentam com Jesus dizendo que já haviam trabalhado toda a noite, se empenhado toda a noite e não havia pego sequer um único peixe, mas que pela palavra de Jesus eles voltariam e lançariam novamente a rede. E ao fazerem isso, eles vivem uma experiência única e maravilhosa na vida deles. Eles apanham uma quantidade de peixe nunca antes vista e nunca antes apanhada. Ali acontece a pesca maravilhosa, ali acontece a pesca milagrosa. Tamanha era a quantidade de peixes que eles chamam os colegas do outro barco para puxarem com eles a rede, e eles colocam a quantidade de peixe nos dois barcos, e ainda a quantidade era tanta que quase afundava o barco, tamanha era a quantidade de peixes. Então Jesus entrou em cena e mudou o cenário. Ao olhar para esse texto, nós podemos extrair alguns aprendizados importantes. E o primeiro aprendizado que nós podemos extrair, fazendo uma análise desse texto, é relacionado à rede. A rede significa um propósito a ser alcançado. Por que eles tinham a rede? Qual que era o objetivo da rede? O propósito da rede era pescar peixes, era alcançar o ideal de pescar peixes para atender a demanda da família, para atender às necessidades básicas da vida. Eles faziam da pesca um meio de sobrevivência. Portanto, a rede levava eles ao propósito que eles tinham. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu propósito de vida? Quais são os seus sonhos? Você tem o sonho de se casar? Você tem o sonho de se formar, de fazer um curso superior? Você tem o sonho de alcançar uma boa vaga de emprego? Você tem o sonho de conquistar posses e bens, uma casa própria, um carro, uma motocicleta? Quais são os seus sonhos? Você precisa ter um propósito, nós precisamos ter um propósito de vida. Inclusive, o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, no capítulo 8, versículo 24, ele diz que em esperança somos salvos. Ou seja, a nossa vida ela se fundamenta em esperança. A esperança é o combustível que nos move. O sonho é a nossa motivação diária. Quais são os seus sonhos? Você precisa definir quais são os seus propósitos de vida, quais são os seus objetivos de vida. E isso é importante. O sonho nos move, o sonho nos motiva, o sonho dá sentido para a vida de todos nós. Então, a rede simbolizava o propósito. Eles tinham um objetivo. Além da rede, nós vemos também que eles tinham o barco. Naquela época, eram raros os pescadores que tinham barco. Eram minoria. E eles tinham essa ferramenta. E o barco significa uma direção. Eles sabiam para onde ir. Eles sabiam que com aquele meio, com aquele recurso, eles seriam levados aonde eles queriam chegar. Então o barco simboliza uma direção. Aonde você quer chegar? Como que você vai chegar aonde você deseja? Isso é importante também.
Você que deseja se casar, você que deseja construir a casa própria, você que deseja comprar um automóvel, você que deseja alcançar sonhos, fazer uma viagem, quem sabe. Qual é a maneira que você alcançará esse ideal? O que você está disposto a pagar para isso? Do que você está disposto a abrir mão para priorizar o seu sonho? O barco também significa uma tentativa de potencializar as possibilidades. Eles tendo o barco, eles teriam maiores possibilidades de aumentar a produção. Outras pessoas, outros pescadores que não tinham barco, eles poderiam sim sobreviver da pesca, porém de uma maneira mais limitada. O barco ajudava eles a aumentar os horizontes deles. E às vezes nós também precisamos nos empenhar para ampliar as nossas possibilidades. Um terceiro aprendizado que nós podemos extrair desse texto é o esforço. Eles tinham a rede, eles tinham o barco, mas não adiantaria nada ter a rede e o barco se eles não se lançassem ao alto mar. Não adiantaria nada ter a rede e o barco se eles não se empenhassem, se eles não se esforçassem, se eles não lançassem a rede, se eles não ficassem um tempo ali na tentativa de pescar peixes. Portanto, além das ferramentas, é necessário mão de obra, é necessário empenho, é necessário esforço, é necessário dedicação. E eles se dedicavam, tanto que o texto diz que eles ficaram toda a noite em alto mar na tentativa de apanharem peixes. Portanto, o quanto você está disposto a trabalhar pelos seus sonhos? O quanto você está disposto a levantar cedo, a dormir tarde, para alcançar os seus ideais, para alcançar os seus objetivos? Nenhum sonho ele é realizado do dia para a noite e nenhum sonho ele acontece num passe de mágica. Para você alcançar os seus ideais é necessário empenho, é necessário esforço, é necessário dedicação. E Pedro, Tiago, João e André, eles se dedicavam e eles se esforçavam no propósito de alcançar os seus ideais. Por último, e também muito importante, a ação de Jesus. Jesus, ele então entra em cena após ele ver o esforço desses 4 homens. Jesus manda que novamente eles voltassem ao mar e lançassem a rede. Eles tinham todo o recurso, eles tinham a rede, eles tinham o barco, eles tinham a determinação, a motivação, o esforço, o empenho, mas tudo isso, todos os nossos esforços e todos os nossos recursos, eles são reduzidos a nada sem a bênção de Deus. Ainda que nós tenhamos recursos, ainda que nós tenhamos motivação e disposição, nós precisamos da bênção de Deus. E foi a bênção de Deus que possibilitou que Pedro, Tiago, João e André vivessem o extraordinário, vivessem algo novo na jornada de vida deles. E para nós vivermos algo novo na nossa jornada de vida, nós precisamos do milagre, nós precisamos da ação de Jesus. É claro que nós precisamos nos preparar. Faça o que estiver ao seu alcance, se prepare. Pedro, Tiago, João e André, eles eram preparados. Que eu e você nos preparemos para novas possibilidades e novas oportunidades, confiando que o Senhor Jesus nos dará a oportunidade de realizar os nossos ideais, de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, para a nossa realização pessoal e, sobretudo, para a glória dele. Vamos juntos orar? Pai maravilhoso, obrigado, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor Jesus, Tu és aquele que nos chama para nos preparar para viver o extraordinário. O Senhor tem o extraordinário para realizar na nossa vida. Para isso nós devemos nos preparar e a Sua palavra nos mostra que Pedro, Tiago, João e André, eles se prepararam.
E nós também, Senhor, com a Tua graça faremos aquilo que está ao nosso alcance, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, de que o Senhor atuará com poder e nos dará a oportunidade de viver os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos almejos. Que a Tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.